Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Começou o Brasileirão e olha só, em 10 jogos da primeira rodada, 33 gols marcados. Nenhum empate na primeira rodada. Fazia tempo que isso não acontecia. Só que a estrela principal nesses primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, apesar de bons jogos, a estrela principal, o assunto mais comentado foi o árbitro de vídeo. Lembrando, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que vocês fiquem ligados nas novidades. E também participem aí nos comentários. Concorda ou discorda da nossa opinião? Vai ser um prazer ler a sua opinião, independente de qual ela seja. Vamos lá, sobre o árbitro de vídeo na primeira rodada do campeonato. Esse vai ser o assunto mais comentado, com certeza, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Aí depois vai caindo na normalidade. Vão perdendo interesse em comentar esse assunto do VAR. Eu acho que primeiro tem que se comentar o futebol, para depois comentar a arbitragem. E agora com o VAR vai ser tipo o VAR do VAR, o árbitro de vídeo do árbitro de vídeo. Então esse assunto ainda vai perdurar por um certo tempo, porque existe até uma cultura no futebol brasileiro e na imprensa brasileira de se comentar bastante a arbitragem. E eu acho que isso até faz com que a necessidade do árbitro de vídeo se torne ainda maior no futebol brasileiro, porque justamente há essa cultura. E a concorrência ela acaba sendo desleal para os árbitros lá em campo, que tem que decidir em frações de segundo, enquanto que temos o recurso da imagem, do replay, em várias câmeras, para ir decretar: você errou, árbitro, você errou, bandeirinha, você não interpretou bem a regra, como você marca esse pênalti? Pois é, mas a gente não estava no campo, tomando chuva ou sol, a gente não tinha visão encoberta e tinha apenas uma fração de segundos para decidir sobre o lance. E agora o árbitro tem o recurso de ter uma equipe observando os lances para lhe dar a opinião, e ainda pode ir à beira do gramado e observar o lance ele mesmo e fazer a interpretação correta. É lógico, isso está demorando um pouco, esse processo todo de observação e definição dos lances. Demora 2, 3 minutos, 1 minuto e meio, tem lance que vai mais rápido, mas isso tudo é um processo de adaptação. São equipamentos que os árbitros ainda estão aprendendo a manusear, a observar, e logo logo acontecerão situações e mais situações que vão agilizando esse processo. Está sendo assim na Europa, já está sendo muito mais rápido e vai ser mais rápido também no futebol brasileiro. Então, essa adaptação, tanto de aceitação como o uso do árbitro de vídeo, isso aí vai se aprimorar a cada rodada. E eu gostei muito do que foi feito na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Imaginem só quantos lances equivocados aconteceriam na primeira rodada se não fosse o VAR. A gente estaria aqui, provavelmente nesse vídeo, sem o VAR, comentando erros de arbitragem em vários jogos do campeonato. Dirigentes dariam entrevistas soltando fogos pelas ventas, reclamando de CBF, reclamando de comissão de arbitragem, torcedores estariam xingando árbitros, mas hoje a gente tem uma situação diferente. Há quem questione uma ou outra situação do árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo ele não vai acertar em todas as situações, porque existe a tal da interpretação. Então, vão acontecer lances que não serão unanimidade. Alguém vai dizer que o árbitro errou. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Com o árbitro de vídeo, vamos nos aproximar de quase 100% de acertos em relação à interpretação do que acontece em campo e as regras do jogo. E nada mais justo que isso. Quer um exemplo? No jogo Fluminense e Goiás, se não fosse o árbitro de vídeo, certamente não seria 1-0 para o Goiás. Poderia ser um empate, poderia ser vitória da equipe do Fluminense. Olha só,
iriam deixar de dar um pênalti para o Fluminense. No lance lá do pênalti para o Fluminense, que o jogador do Flu acabou errando, que o goleiro Tadeu conseguiu defender. Então, já seria um ponto de injustiça. Já seria um ponto de reclamação, de polêmica. Eles poderiam validar um gol ilegal do Goiás, em que o Bárcia empurra o jogador do Fluminense. Daria um gol ilegal do Everaldo do Fluminense, que chutou, o Luciano estava na frente da trajetória da bola, ele dá um passo à frente, desvia da bola, e aquele movimento, como ele estava entre a bola e o goleiro Tadeu, aquilo ali evidencia uma participação indireta do lance. E ele estava à frente dos zagueiros, ele estava numa situação de impedimento. Há quem interprete de outra forma, mas há muita gente que interpreta igual a eu. Então, ele não é um lance 100%, mas eu digo ali que o árbitro acertou, que ele cumpriu a regra do jogo. E não há como discordar disso, assim, falar assim, ele não cumpriu. Tem gente que pode achar que ele não teve uma participação indireta, mas achar é uma coisa, ter certeza é outra. Então, existem elementos, o árbitro tem elementos para justificar a sua decisão. Então, para mim, nesse jogo prevaleceu a justiça. Por exemplo, no jogo da Chapecoense contra o Internacional, o jogo estava 0-0. Teve um lance lá, o árbitro, marcou escanteio. O pessoal do árbitro de vídeo falou, ô professor, aconteceu alguma coisa aí na área. Aí eles foram ver um pênalti. O que aconteceu? Gol do Everaldo também, né? Everaldo da Chapecoense, 1-0. E aí mudou a história do jogo. Aí logo fez 2-0. Se não marca esse pênalti, poderia ter ficado 0-0, poderia ter, num contra-ataque lá, o Internacional ter feito um gol. Então não prevaleceria a justiça nesse jogo. Por exemplo, no jogo do Avaí contra o Atlético, teve um gol que o Avaí fez, que o juiz não validou, e aí confirmou que o jogador do Avaí estava em condição regular, confirmou o gol. Aí teve o outro que o Betão fez, aí eles deram o gol, reviram no árbitro de vídeo, aí descobriram que o Betão colocou a mão na bola. Poderiam dar um gol de mão. Então, gente, são muitos lances que aconteceram. Teve lá no jogo do Ceará, poderia ter um pênalti inexistente para o Ceará. Se não fosse o árbitro de vídeo, o goleiro do CSA não seria expulso. O quarto gol da equipe do Ceará não seria confirmado. O Ceará venceria a partida, mas poderia ser por 2, por 3-0. Não seria os 4-0, conforme o que aconteceu na partida e o que acabou prevalecendo a justiça. Então, o árbitro de vídeo agiu e agiu muito bem. Foi um destaque da primeira rodada, foi o assunto mais comentado, mas ele evitou muita injustiça. Evitou com que a arbitragem fosse muito criticada por ter que decidir lá na hora e depois a gente conferir e julgar depois de ver 300 vezes um replay. Tá certo? E aí, o que vocês acharam do árbitro de vídeo na primeira rodada, pessoal?